Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de português. Na nossa última aula, nós trabalhamos com os adjetivos e os artigos. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre a categoria gramatical que só perde para o substantivo no quesito de importância, que são os verbos. Assim como as demais classes, ele também apresenta uma estrutura na qual se organiza, e nós vamos conhecê-las nessa aula. Então, qual seria o papel do verbo no contexto comunicativo? Os verbos, eles são empregados para designar as ações que praticamos no cotidiano. Portanto, os verbos são as palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. A palavra-chave da nossa aula é ação. O que é ação? O estado de agir ou mover-se, esforço de poder ou força. Uma condução. A ação é aquilo que se opõe ao descanso, tá? O versículo que eu escolhi está lá em Colossenses 3,17, que diz o seguinte: tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. E o nosso princípio que será trabalhado ao final da aula é o princípio de mordomia. O objetivo, então, dessa nossa aula sobre os verbos é analisar a função e as flexões dos verbos nos modos indicativo, subjuntivo e imperativo, afirmativo e negativo, e conhecer as formas nominais dos verbos também. Então vamos lá. Iniciando pelos efeitos de sentido dos verbos, nós temos uma tirinha do Armandinho, aí no seu livro tem ele em todas essas ações aqui. A teacher dividiu um pouquinho aqui para vocês, né? Um verbo por vez, e já estou relacionando a imagem com o número, então aí no seu livro você precisa fazer essa relação. Mas eu coloquei aqui para vocês, ó, o Armandinho está a pedalar, estudar, comer, ler, sorrir e dormir. Você percebeu que em todos os verbos das ações dele ali naquelas imagens, os verbos terminam em ar, ou ir? Presta atenção, vou retornar aqui, ó. Pedalar, estudar, comer, ler, sorrir e dormir. Então presta atenção, essa é uma característica muito importante. Ela classifica os verbos em 3 conjugações diferentes. A primeira conjugação são os verbos terminados em ar, por exemplo, falar, andar e nadar. Tá? A segunda conjugação são aqueles verbos terminados em er, por exemplo, comer e ler. E a terceira conjugação são os verbos terminados em ir, dormir, sorrir. Ok? Agora nós vamos conhecer as flexões dos verbos em pessoa e em número. Nas pessoas do verbo, nós temos a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa. Na primeira pessoa, nós temos aquele que fala, ou seja, eu e nós. O eu no singular e o nós no plural. Na segunda pessoa, nós temos aquele que ouve, que é o tu e o vós. E na terceira pessoa, nós temos aquele ou aquilo de quem se fala. Então, ele ou ela, eles ou elas. Tá? E para o número do verbo, nós temos o singular e o plural, que o singular é o eu, tu, ele ou ela. E no plural, nós, vós, eles ou elas. Ok? Aqui nós temos um destaque para essa informação aqui, ó, das flexões em pessoa e número ainda. No português brasileiro, o você, que é originalmente um pronome de tratamento, ele é amplamente utilizado como pronome pessoal de segunda pessoa, no lugar do tu. Então, às vezes, ao invés de usar o tu, nós utilizamos a palavra você. E também acontece mais ainda com o vocês, que substitui o vós. Então, às vezes, ao invés de usar a conjugação no tu, a gente coloca o pronome pessoal você, ou vocês, né? No lugar ali do tu e do vós. Agora a gente vai analisar juntos a capa desse livro. Nós vamos trabalhar com os elementos estruturais dos verbos. Esse livro aqui do Antônio Carlos dos Santos, ele tem como título Eu compro, tu compras, ele compra, tá? Esse escritor, ele escolheu esse título para a capa do livro com a conjugação do verbo comprar, nas 3 pessoas do singular. Então, eu, tu, ele. Eu compro, tu compras, ele compra. Ao observar os verbos, nós podemos perceber que eles apresentam semelhanças e diferenças em suas estruturas. Então aqui,
O compro, o compras e o compra, eles têm semelhanças e diferenças. Ou seja, cada parte desse verbo tem uma função específica. E a gente vai conhecer as funções de cada uma dessas partes agora. Então vamos lá. Nos elementos estruturais dos verbos, nós temos o radical. Nós já trabalhamos o radical em algumas aulas anteriores, né? Nas nossas aulas de português, mas eu gostaria de reforçar com vocês que o radical é o componente que apresenta o significado básico da palavra. Lembra que a gente falou que ele é a raiz da palavra? Então é a parte da palavra que não muda. E geralmente esse elemento se repete em todos os tempos e modos verbais, sem sofrer as alterações. Então é aquela parte da palavra que não muda. Por exemplo, aqui no singular, eu compro, tu compras, ele compra. O compre, que está aqui, ele não muda, porque ele é o radical dessa palavra. No plural é a mesma coisa. Nós compramos, vós comprais, eles compram. O compre continua aqui sem modificações, tá? Esse é o nosso radical. Nós temos também o tema em um dos elementos estruturais dos verbos. O tema, ele é a unidade constituída pelo radical mais a vogal temática, tá? Então, nós temos o tema da capa ali no livro é compra, que é o compre mais o a. Nós temos também as desinências, que são os elementos que indicam, ou seja, a pessoa do discurso, a primeira, a segunda ou a terceira pessoa, e também o número, tanto no singular quanto no plural. Vamos lá. As formas nominais dos verbos. Você sabia que muitas vezes o verbo tem um comportamento semelhante ao de um substantivo ou de um adjetivo? Pois é, quando isso ocorre, nós estamos diante das formas nominais dos verbos. Vamos conhecê-los a seguir. Nós temos aqui então as formas nominais dos verbos. O infinitivo, ele representa o modo como nos referimos ao verbo, sem ele estar flexionado em nenhuma conjugação. Então, é quando ele está nesse formato aqui, ó. Falar, comer, estudar, dormir, ler. Perceba que a gente tem aqui ó, aquele finalzinho da conjugação, né? Ar, ou ir. A segunda forma nominal dos verbos, nós temos o gerúndio. Ele indica uma ideia de continuidade da ação verbal e é conhecido pela terminação ando. Por exemplo, quando você fala falando, comendo, estudando, dormindo e lendo. Ele pode ser usado em qualquer tempo verbal e muitas vezes vem acompanhado dos verbos auxiliares, que são o verbo ser, estar, ter e haver. Por exemplo, estar falando, estar falando, ser lendo, enfim. Muito bem. Na terceira forma nominal dos verbos, nós temos o particípio. Ele representa a ideia de conclusão da ação. Então, parece que é algo que já está finalizado. E ele se constitui por meio das terminações ado ou ido. E se for empregado como adjetivo, pode flexionar em gênero e número. Ou seja, falado, comido, estudado, dormido e lido. Ok? Agora, aqui nós temos uma tirinha, que é do Armandinho também, ela também está presente lá no seu livro. E aqui ele está dizendo assim, ele está segurando uma plaquinha que diz, vendo o pôr do sol. A gente pode perceber que aqui atrás realmente tem um pôr do sol e ele está com uma plaquinha, vendo o pôr do sol. E aí aparece alguém aqui, né? Na verdade não aparece, mas tem uma fala de alguém aqui que pergunta, quanto quer pelo pôr do sol? E aí ele responde, ó, esse risquinho mostra que é ele que está falando. Não está à venda, eu estou vendo o pôr do sol. E aí no último quadrinho ele continua com a plaquinha e ele diz para a pessoa, aproveite para ver também. Então vamos analisar essa tirinha. Observe que o humor da tirinha consiste no duplo sentido da forma verbal vendo. O Armandinho utiliza esse verbo com o significado de ver. No entanto, a pessoa com quem ele dialoga compreende esse mesmo verbo com o sentido de vender. Então dá uma olhadinha aqui, ó. Ele fala assim, ó, vendo o pôr do sol. Pro Armandinho, ele tá vendo, olhando, né? E a pessoa entendeu que ele estava vendendo, por isso pergunta quanto ele quer pelo pôr do sol, tá? Esse equívoco é desfeito no segundo quadrinho, no momento em que o personagem utiliza dois verbos
que desempenham o papel de um único verbo. Ele fala ali, estou vendo, que tem o mesmo significado do verbo vejo. Então, esse tipo de combinação recebe o nome de locução verbal. Locução verbal é quando tem duas palavras para trazer o sentido de um único verbo. Assim como a gente estudou na última aula a locução adjetiva, nós também temos aqui a locução verbal. Então, dá uma olhadinha. Ele fala aqui, ó, eu estou vendo o pôr do sol. Então, é o que ele está fazendo agora. É como se ele falasse, eu vejo o pôr do sol, certo? Muito bem. Então, para construir a locução verbal estou vendo, o personagem se valeu de uma das formas nominais do verbo, o gerúndio. Ou seja, lembra quando eu falei que o gerúndio tem os verbos auxiliares? Então, ele falou, estou vendo. O verbo estar auxiliou essa forma do vendo para que eles entendessem que ele estava vendo, né? O pôr do sol, tá? A tirinha também explora, no último quadrinho, o verbo ver em outra forma nominal, que é o infinitivo. A gente já ouviu falar sobre ele agora há pouco. Então, aqui, ó, nós temos, aproveite para ver também. O ver, lá no último quadrinho, ele está no modo infinitivo, ou seja, com o finalzinho er. Muito bem. E nós temos também a terceira forma nominal, que não está presente na nossa tirinha, que é a forma do particípio, tá? Muito bem. Aí nós temos como se fosse uma exceção, que são os verbos abundantes. Com certeza você já teve dúvida se na norma padrão da língua portuguesa é adequado impresso ou imprimido, pago ou pagado. Às vezes quando a gente ouve imprimido ou pagado, parece que está errado, mas preste bem atenção. Todos esses estão adequados, pois alguns verbos são chamados de verbos abundantes. Estes são uns deles, imprimir e pagar, tá? Por terem uma segunda forma do particípio. Então, o particípio seria imprimido e pagado, com o final ali ido e ado, né? Mas eles têm uma outra forma. Presta atenção, temos uma regra. A tradicional, ou seja, o ido e o ado, deve vir acompanhado dos verbos ter. Então, por exemplo, tinha imprimido, tinha pagado, tá? Ou do verbo haver. E a segunda forma, que seria o impresso e o pago, que é a segunda forma, ou seja, é o diferente da regra, ele deve vir acompanhado dos verbos ser ou estar. Ok? A gente vai ver alguns exemplos agora. Temos uma frase aqui. Achei que tinham imprimido meu trabalho, mas descobri que ele ainda não foi impresso. Ou seja, na mesma frase nós temos as duas formas desse particípio. Tinham imprimido, perceba que ele vem acompanhado do verbo auxiliar ter. E aqui foi impresso. As duas formas estão corretas, mas eles precisam estar acompanhados pelos verbos corretos. Se eu dissesse, achei que tinham impresso, mas não foi imprimido, está incorreto. Precisa estar acompanhado dos verbos corretos, tá? Assim como na segunda frase. Ele disse que havia pagado pelo produto, mas, na verdade, nada está pago. Então, ele disse que havia pagado. O verbo haver acompanha o pagar, então está correto. Não seria certo, ele disse que havia pago pelo produto, mas na verdade nada está pagado. Isso sim estaria incorreto. Até soa estranho, né? Não fica harmonioso de se ouvir, nada está pagado. Então, perceba, o estar e o ser vêm nessa forma, tá? E o havia e o haver e o ter vem na forma do imprimido e do pagado, ok? Ele diz que havia pagado pelo produto, mas na verdade nada está pago. Muito bem, então para concluir eu quero deixar com vocês uma reflexão de que nós devemos entender bem as formas nominais dos verbos, as conjugações, podendo assim aplicá-los com propriedade em nossos textos e falas. No raciocinar, nós podemos perceber aqui, ó, os verbos apresentam diversas formas de classificação e todas essas devem ser muito bem conhecidas por nós e bem administradas em nossos discursos, certo? Então, quando a gente vai falar essas regrinhas que a gente aprendeu, elas são essenciais para que quando a gente está
produzindo, né, um texto ou um discurso que a gente possa aplicá-las com excelência. Para que a gente possa usá-las nas conjugações verbais corretas, e isso denuncia a nossa habilidade de administração da nossa língua. Significa que a gente é dedicado, que a gente procura conhecer mais de como funciona a nossa língua, mostra um pouco da nossa dedicação, né? E assim também, no relacionar, os verbos, eles indicam a ação. Então, relembrando lá o versículo mencionado no início da aula, nós vemos que as nossas ações, elas devem glorificar o nome do Senhor. Em tudo que fizermos, devemos dar graças a Deus por meio de Jesus. Então, que as nossas ações, elas possam sim glorificar o nome do Senhor, né? Tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente age, as nossas ações, sejam primeiramente para glorificar o nome do Senhor. Tá bom? Muito obrigada pela atenção de todos e até a próxima aula.